Oi, maternal, tudo bem? A minha Prograssa está aqui de novo. A nossa aula de hoje é um pouco diferente, tanto que vocês podem ver que o cenário já é outro, né? Nós estamos aqui na cozinha. Essa é a cozinha da minha casa, viu? Vocês vão ter que ir para a cozinha também. Nós temos alguns ingredientes que a gente vai precisar usar para fazer essa receita. E os ingredientes são: aqui nós temos 2 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de açúcar, aqui tem 4 ovos, meia xícara de óleo, 1 colher de fermento, isso para fazer o bolo, e uma cenoura, tá? Para fazer a calda, a gente vai precisar de 4 colheres de chocolate em pó. A Prograssa usa leite em pó aqui, então aqui tem 4 colheres de leite em pó e meio copo de água, certo? 2 colheres de margarina e 5 colheres de açúcar. Para começar, primeiro vocês precisam da ajuda de um adulto. Não pode fazer essa receita sozinho, tá bom? Porque precisa mexer com fogo, precisa mexer com faca e para vocês que são pequenos é perigoso, tá bom? A Pro inicia ligando o forno, tá? Então eu vou ligar o forno para ele ficar aquecido aqui. E na hora que a gente puser a nossa forma para assar, o forno já tá quentinho. Então, tô segurando aqui porque o meu forno ele tem um sistema de proteção que eu tenho que segurar um pouquinho para ele não desligar, tá? Foi. Nós vamos precisar, primeiro, após ligar o forno, untar. Eu gosto de untar com um pincel. Eu uso um pouquinho do óleo que eu já tinha reservado para fazer o meu bolo. Eu vou untando a minha forma, tá? Passando com um pincel. Isso daqui vocês podem fazer, tá? Se a mamãe permitir, vocês podem fazer isso, que é untar a forma. É uma tarefa bem legal. Como os ovos que a gente vai usar nessa receita são ovos inteiros, se a mamãe permitir também, vocês também podem quebrar os ovos, ok? A nossa receita, ela é dividida em 2 partes. Nós vamos separar os secos dos líquidos. Olha lá. Eu pego um pouquinho da farinha de trigo que eu vou usar para fazer o bolo e jogo aqui para poder ficar bem arrumadinho. Tem que ficar bem untado, porque senão na hora que a gente for desenformar o bolo, ele gruda e aí não fica tão bonito o nosso bolo, viu? Mais um pouquinho. Olha só, tá untadinha a minha forma, viram? Vou deixar a minha forma aqui reservada e vamos para a receita. Eu preciso de um liquidificador para colocar os líquidos, que são meia xícara de óleo. Eu ponho aqui dentro, ó. Os 4 ovos, eu vou colocar aqui dentro sem a casca. Vejam só. A Prograssa sempre coloca os ovos separados, porque pode ser que aconteça de um desses ovos estar estragado. Então, se a gente puser tudo dentro do liquidificador, a gente pode perder não só esse ovo estragado, mas sim toda a nossa receita, né? Então eu coloco sempre separadinho. Vejam só. Três. E agora o quarto. 4 ovos inteiros, tá? Muito bem. Junto com essa misturinha, eu vou colocar a cenoura. A minha cenoura maternal,
eu já higienizei ela, lavei direitinho, mas a Pro não tira a casca da cenoura quando vai fazer bolo. Eu gosto de fazer com a casca. Então eu só tiro essas partes, ó, eu tiro essas duas partes, essa parte eu descarto. E aí eu corto em rodelas a minha cenoura para ajudar o liquidificador, tá bom? Eu não ponho ela inteira porque aí ele não bate direito. Então a gente corta em rodelas. Prontinho. E eu vou jogar tudo aqui dentro. Feito isso, eu vou bater até ficar homogêneo. Feito isso, eu vou colocar aqui 2 xícaras de farinha de trigo que a gente já tinha reservado, certo? Meia xícara de açúcar e o fermento. Com a ajuda de um fouet, eu vou misturar aqui os sólidos, certo? Misturei, faço um buraquinho bem no centro, assim, ó, e mais uma batidinha para ter certeza de que tá tudo prontinho. Agora, o líquido que tá aqui dentro, eu vou misturar. E, com a ajuda do fouet, a gente faz essa misturinha toda aqui, ó. Prontinho o nosso bolo. Quero dizer, prontinha a massa do nosso bolo. O bolo ainda não tá pronto. Então, eu vou pegar toda essa massa, vou colocar na forma que eu já tinha untado. Com a ajuda de uma espátula, eu tiro todo o excesso da massa que fica aqui, ó. Prontinho. Ó. Aqui já tá toda a nossa forminha e a Pro vai colocar no forno. Nós vamos deixar assando por mais ou menos 45 minutos, certo? E agora a gente vai começar a fazer a calda. Prontinho. Então, eu pego uma panela, tá? Uma
panela que vocês quiserem aí. Eu vou usar essa espátula. E eu vou usar aqui 4 colheres de chocolate em pó. Eu gosto de usar o cacau em pó mesmo, tá? Mas vocês podem usar achocolatado. Como eu uso leite em pó, então são 4 colheres de leite em pó. 2 colheres de margarina. E 5 colheres de açúcar. Não podendo esquecer, meio copo de água. Essa misturinha eu vou mexer primeiro para dar uma misturada aqui e vou levar ela ao fogo. Vocês vão perceber que ela ferve bastante e vai virar uma calda não muito grossa, mas uma calda bem ralinha. Eu volto com vocês quando estiver no ponto certo, bom? Oi pessoal, aproveitou? Olha só, já deu os 40 minutos do bolo no forno. Dependendo do forno que vocês tiverem em casa, pode ser que fique menos, pode ser que fique mais. Então, para ter certeza se o bolo tá pronto, você espeta um garfinho. Se sair limpinho, tá ok. Só um detalhe que eu acho que eu não falei sobre a calda, que quem não tiver o leite em pó, pode usar o leite normal. Essa é a textura da calda. Ela não fica muito grossa, igual o brigadeiro que a gente faz, tá? É uma calda mais ralinha, certo? Então, vamos lá. Ó, o bolo ficou bem bonito, ele fica bem altinho. E esse bolo, ele tem um diferencial dos bolos de cenoura comum. Ele fica fofinho, ó. Ele não fica um bolo mais úmido, tá? Então é por isso que a Pro faz uma calda mais ralinha. Vamos lá, ó. Eu vou jogando a calda. Ele fica bem bonito também, viu? Faz sucesso esse bolo. A massa desse bolo, ela não é uma massa muito doce, porque eu não gosto de bolo muito doce, né? O que é doce nela é a calda. Então, se vocês, por um acaso, preferirem massa de bolo mais doce, vocês podem colocar 1 xícara de açúcar ao invés de meia xícara, como estava na descrição, tá bom? E o mais legal dessa calda aqui é que ela rende bastante. Esse pouquinho de coisa que eu coloquei, vocês viram? Rendeu um monte. Então, ó, vou cortar aqui um pedaço para vocês verem. Olha só. Vejam isso. Olhem só. Que delícia de bolo. Olha como ele fica fofinho, ó. Olha só. Bem fofinho. Viram? Tá bem bom. Façam aí que vocês vão adorar. Eu volto com vocês depois pra gente fazer na lição essa atividade, tá bom? Não esqueçam de, durante o período de fazer a receita, vocês tirarem foto, porque na nossa atividade a gente vai colar a fotografia de vocês fazendo essa receita. Então, tirem foto vocês fazendo essa receita junto com a mamãe e com o papai aí, tá bom? Um beijão, até a próxima aula!